Queridos e queridas, beleza? Vou fazer um exemplo agora falando sobre juros simples e juros compostos, né? Então, existe uma diferença entre ambos, né? Porque para poder demonstrar para vocês que juros compostos também entram na função exponencial, eles têm crescimento exponencial. Então, vamos dizer não, né? A fórmula do juro simples, né? Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui simples, é essa daqui, que é o P, que é o valor inicial, ao qual você multiplica por 1 vezes, né, os juros ao qual você coloca, né, que eu posso chamar até de J para poder traduzir, ok? E vezes o tempo. Então, assim, como é que ficaria? Então, vamos considerar que num juro simples eu deposite R$1.000, por exemplo. Então, esse vai ser meu P, vai ser o valor inicial, ok? Vamos dizer que eu tenha um juros, vamos colocar, só para simplificar, tá? 10%, 10% ao mês, vamos colocar 10% ao mês. Só para ser feliz, dificilmente você vai ter uma aplicação que aconteça isso. E T, que vai ser o tempo, né? Então, o tempo, neste caso que a gente está trabalhando, são em meses, né? Então, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, taxa de juros ao ano, poderia, né? Então, vamos colocar que eu aplique isso daqui e o tempo eu vou colocar, sei lá, tipo, 10 meses. 10 meses. Então, vai ficar como? Vai ficar 1.000. Aqui vai ser 1 vezes 0,1, né? 0,1 vezes 10. Simples assim. Então, vezes 10. Então, 1, né? Ou, perdão, aqui é mais, não é vezes. Aqui é um mais, perdão. Olhei, eu falei, aqui tem que dar 2. Então, aqui é mais. Então, 0,1 vezes 10 são 1, mais 1, 2. Então, é a mesma coisa que eu ter 2, mesma coisa que eu ter 1.000, vezes 2, que é 2.000. Então, quando chegar ali, quando eu chegar no final desses 10 meses, eu tenho R$1.000. Se isso daqui não fosse ao mês, fosse ao ano, por exemplo, e eu fiz uma aplicação por, sei lá, não por 10 meses, eu fiz uma aplicação por, sei lá, 15 meses. Aí, se eu fosse nos juros simples ainda, é a mesma coisa que eu ter 1.000, multiplicado por 1 mais 0,1 vezes 15 sobre 12. Né? Pois afinal de contas eu tenho 15 meses, né? Como são 10% ao ano, 15 sobre 12. Né? Vamos dizer que a cada mês pague isso daqui. Então, eu teria 0,1 vezes 15 dividido por 12, 1,25. Né? Então, eu teria isso aqui, mais 1, vezes 1.000. 1.025. Eu coloquei mais 1 aqui. Não, tá certo, tá certo. É por causa que isso daqui eu tô colocando ao ano, né? Eu olhei e falei assim, nossa, tão pouquinho. Não, mas só que esses 10% aqui são ao ano, tá? Então por isso que deu um valor bem menor, deu 1.025. Né? 1.025. 1.125? 1.125, perdão, 1.125. Agora quando eu tô tratando de um juros composto, né? Como que funciona a fórmula como que é a estrutura da fórmula do juros composto? Ele é meu valor inicial multiplicado por 1 vezes os juros, ok? Elevado a tempo, seja qual tempo for. Então, se eu tiver aqui um total de 1.000, vou colocar a mesma coisa, total de 1.000, vamos colocar que eu tenha o primeiro exemplo, então eu vou ter uma taxa, juros de 10% ao mês, ok? E eu vou deixar isso aqui por 10 meses, né? Então tempo igual a 10.
meses. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter P, né, neste caso vai ser 1000 vezes o quê? 1, e aqui é mais, tá? Eu sempre, não sei porque eu escrevo vezes, mais 0,1 elevado a décimo. Então, veja que eu vou elevar a 10 0,1. Então, veja que quando eu multiplicava por 10, este pedaço aqui ficaria 0,1, né? Então, ficaria 1,1, perdão. Só que aqui, quando eu tenho 1,1 elevado à décima, meu multiplicador fica 2,59. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1000, veja que eu saio dos 2.000, eu vou para 2.593. Então veja que aqui é bem diferente. É lógico, não vamos ter aplicações com 10% de juros ao mês, mas o que eu quero demonstrar é que a nossa alteração do tempo, né, o tanto de tempo que isso daqui vai alterar, ele vai deixar de ser um mero multiplicador, né? Ele vai deixar de ser um mero multiplicador, como aqui na taxa de juros simples, que ele simplesmente só vai estar multiplicando os juros, e aqui eu vou estar multiplicando o quê? Aqui eu vou estar multiplicando não, desculpa, isso aqui ele vai ser um expoente, ele vai deixar de ser um múltiplo para ser um expoente. Ah, mas expoente é um conjunto de múltiplos, vamos dizer assim, né? Você vai multiplicar isso daí em n vezes? Sim, mas o jeito que você calcula é totalmente diferente. Então, ao invés de você ter simplesmente um 2, você teve um 2,59 nesse meio tempo. Então importa muito, essa é a diferença. Se você fosse para pagar, por exemplo, essa dívida, ao contrário de você pagar R$2.000 no final de 10 meses, você estaria pagando R$2.500, quase R$2.600. Então sim, existe essa diferença e é uma diferença de quase R$600 entre essas duas coisas. Veja a diferença de você ter uma função linear, como essa, né? E ela não tem nenhum expoente, nem nada do tipo. Né? Mesmo que tivesse um expoente, ainda assim, mesmo que ela tivesse um comportamento de parábola, ainda assim é muito diferente de um comportamento exponencial. Ok? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Esse é o exemplo de juros compostos, juros simples, né, para vocês verem a diferença, o quanto que cresce, tá? E no próximo vídeo a gente já vai começar a fazer os exercícios. Beleza? Beijos na bunda, até mais.